partir de agora, aqui pela TV Zoom, estamos chegando com mais uma edição inédita do nosso programa Entrevistas, que procura te informar e te entreter todas as segundas-feiras aqui pela nossa TV Zoom, Canal 10. Hoje eu estou trazendo Juan Carlos Fonseca. Ele é um produtor cultural muito aguçado e muito curioso, que resolveu fazer um trabalho de pesquisa sobre a família. Essa instituição, podemos dizer, polêmica, porque existem várias vertentes que falam de famílias falam de família de todas as formas e de todas as bases. Juan, muito obrigado por ter aceito o convite. Primeiramente, eu quero saber o que te interessou, o que te motivou e qual foi a motriz para você entrar nesse campo, família. O que um produtor cultural... Por que um produtor cultural mergulhou nesse assunto? Essa pergunta eu me faço até hoje, Gustavo, porque o que acontece? Existe um percurso histórico na minha vida, assim, de construção até pessoal, né, como pessoa, para trabalhar com... Para dizer a verdade, família não foi o meu primeiro objeto de pesquisa, né? Uhum. No caso, na faculdade, na UF, em 2007, que eu entrei, eu não tinha noção que eu ia trabalhar com família ou sobre esse assunto. Eu entrei na faculdade querendo trabalhar com como... Eu pensei na Praça Getúlio Vargas, aqui de Friburgo, como utilizar dessa praça, que para mim era um lugar, né? Um lugar, assim, porque eu falei assim, nossa, eu preciso entrar num curso que vai me trazer alguma coisa de bom para minha cidade, assim. Eu pensei dessa forma. Só que, né, a gente entra com uma cabeça na universidade e sai com outra, né? Desculpe te interromper, mas qual foi o curso? O curso de produção cultural, na Sim. UF, em Rio das Ostras. Aí o que acontece? Dentro do curso, foi um processo meio de descoberta como sujeito, assim, como sujeito na minha qualidade de identidade de gênero mesmo, identidade de gênero e identidade sexual até. Porque ali eu estava num período de descoberta, né? Então, eu entrei, foi um curso onde que eu me senti totalmente livre para ser o que eu sou, apesar de essa questão de processo de identificação e identidade tem uma, como que eu posso dizer, tem uma definição que ela não se cabe só em uma essência, né? Então, ali dentro do curso eu comecei a conhecer pessoas interessantes, professores interessantes, e até que eu cheguei nesse tema, eu cheguei no tema de identidade de gênero, e eu comecei a ler sobre, ter uma literatura extensa. O meu processo de construção, meu processo de construção como pessoa, de meio que se libertar, né? Sim. Foi na pesquisa. Então foi muito interessante, porque houve esse diálogo, né? Juan, você citou a literatura. Mas a literatura em si, você mergulhou também na literatura clássica? Eu digo a clássica você ler contos, ler romances. Até que ponto esse tipo de literatura ela pode te embasar num processo gradual de pesquisa? Então, a literatura para mim sempre foi uma expressão que eu sempre gostei, mas eu nunca pensei como objeto de pesquisa, né? Assim, eu sempre li aquela literatura clássica obrigatória no ensino médio, né? Que pra gente se torna até um pouco meio maçante, exatamente, né? Porque eles colocam... Porque é obrigatório. Que é obrigatório. E eu não sei se foi devido à minha orientação na faculdade. Minha orientadora, ela era da área de literatura, então ela me colocou numa assim, face dessa expressão maravilhosa. E eu me debrucei e eu falei assim, nossa, é uma coisa que eu vou ter prazer, que eu sempre tive prazer, e vai ser um objeto de pesquisa para mim. E assim, a literatura para mim eu sempre dei muito valor à literatura brasileira, literatura nacional. É engraçado que eu também, eu tenho extrema dificuldade de ler autores internacionais. Isso. Eu também. Muito, e não é pouca coisa não. E aí, assim, dentro da literatura, que para mim é claro que eu pensei, eu não vou pegar aqui nesse momento um autor que ele não dialogue com aquilo que para mim, Clarice Lispector é uma autora que
que ela é dita como moderna, mas ela tá agora aqui, ela é presente, né? Ela dialoga com aquilo que eu quero falar. E assim, sobre família, sobre gênero, né? Eu não sei se você leu um livro de Clarice chamado Paixão Segundo GH, isso. que é um livro que vai muito por aí, por essa linha. É igual o Caio Fernando Abreu também. O Caio Fernando Abreu, ele é homossexual, só que a literatura dele não é uma literatura homoerótica, apesar de que os personagens têm um teor homoafetivo e tal, mas não é uma literatura, como a gente diz, uma literatura panfletária, né? Mas foi daí que eu comecei a pesquisar e tal sobre identidade de gênero e sexualidade, como a questão do gênero ele é construído, né, mediante certas instituições. Aí eu peguei a questão da própria religião, instituição, nós vamos falar mídia, disso tudo. Tudo isso, né? Juan, vamos agora adentrar bem esse assunto. A família hoje em dia, muita gente prega a família tradicional de um homem e uma mulher que tem um filho ou 2 filhos, mas bem, você não está notando que a família, tanto a tradicional quanto ditas as famílias modernas, elas estão se adequando a um modelo de sociedade do século XXI? Ou seja, um homem pode ir lá adotar uma criança. Seja homossexual, seja heterossexual, sim, e uma mulher, a mesma coisa. Ou então optam pela família ser apenas um homem e uma mulher, ou um casal de homossexuais. O que você pensa a respeito disso? Então, eu fico pensando assim, o que veio antes, né? Se a própria sociedade em sua realidade, né, ela acabou ditando certas instituições, como o próprio direito, né? Como a própria mídia também, né? Porque a mídia ela tem um poder de discurso muito forte. Ou se as instituições que ditaram essa nova transformação da sociedade. Eu acho que a gente vive num período que os indivíduos, né, os sujeitos em si, eles estão num processo como que eu posso dizer, que eu coloco, né, até na pesquisa, ele é plural, né? Então, o conceito de família, ele não pode ser mais singularizado como só um núcleo, né? É fato que existem famílias que são avós que criam seus netos, que são... sempre aconteceu isso, só que hoje ele é mais visto, né? Ele é visto até em torno do próprio direito que se evoluiu para que essas famílias também se tornam famílias. Porque antes, né, se colocavam, né, até a própria Constituição Federal, né, coloca como família o núcleo entre homem e mulher. Só que a própria Constituição Federal também prega a questão da igualdade, da dignidade humana. Então, assim, é questão interpretativa mesmo, né? Então, assim, a verdade é que a sociedade, ela é uma sociedade pluralizada. Então, esse conceito de família como algo singular, ela não dá mais conta perante a realidade dessa sociedade. Então, assim, Entendi. Fica nesse reflexo, né, de uma sociedade que é plural para uma instituição que ela tem que se transformar. Mas existe também uma questão hipócrita da própria sociedade brasileira, claro. que a gente não vai abranger as demais. Vamos abranger a sociedade Sim. brasileira, a própria sociedade de Nova Friburgo, que é a hipocrisia com relação à família. O que você percebe e nota, e o que você sente, principalmente você sente a respeito disso? Eu vejo que existe sim uma hipocrisia. Eu vou falar assim, vou colocar novamente no meu relato como eu dentro da minha família e como eu vejo como algo experiencial mesmo na cidade, assim, na cidade onde eu vivo, né? Eu acho que a questão... Vou falar agora sobre o que me passa, que é a questão da homoafetividade. Sim. Eu vejo que eu, dentro desse núcleo familiar, dentro dessa sociedade, eu posso ser, né,
né? Posso ser gay, só que eu não preciso, eu não posso falar sobre aquilo. Então, assim, é meio que eu tenho que me esconder mesmo, sabe? Eu não posso, para eles, assim, é você silenciado, você não tem um poder de fala. É a mesma coisa do espaço. Quando você olha no espaço, você vê que a família homoafetiva, ela não se pertence àquele espaço. Eu falo que eles querem colocar a gente num gueto, né? Você tem os seus direitos, você pode ser o que você é, mas da mesma forma você não pode ser o que você é, né? Então eu vejo a hipocrisia dessa forma. Obriga a usar uma máscara, usar uma máscara, e essa máscara ela te deixa você engessado. Você não tem um processo de identificação. Não que você, por ser diferente, né, colocado como diferente, ou então especial. Já escutei de diferente, escutei especial. Porque é diferente mediante uma norma, mas essa norma também ela foi construída, né? A gente nunca pode deixar de problematizar isso, porque foi uma norma construída. Mas construída com o passar do tempo. Foi construída historicamente. Foi uma norma... cima de conceitos e preconceitos. Em cima de conceitos, isso a gente pode falar sobre o cristianismo, né? Em cima de várias instituições fundamentaram essa norma, da qual a gente não faz parte. Eu não faço parte de uma norma que dita o que eu tenho ou o que eu não tenho que fazer, qual é o modelo familiar para mim, o que é felicidade para mim. Então, assim, eu vejo hipocrisia porque porque você não foge dessa norma, né? Você é meio que silenciado em todos os momentos, mesmo em processos simbólicos. Eu não acho, não é uma questão assim de violentar. Violência chega a ser uma violência física. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso, mas é colocado de uma forma simbólica, né? São vários processos que deixam você alijado mediante certos processos, certas instituições, até no próprio núcleo familiar. Muito bem, a entrevista está chegando ao final do primeiro bloco. Estou recebendo Juan Carlos Fonseca, ele que é produtor cultural e veio falar da pesquisa dele sobre a questão do núcleo familiar aqui no Entrevistas. Núcleo familiar no século XXI. Podemos falar disso, né? Do século XXI. Século XXI. Um século XXI meio atrasadinho aqui no Brasil. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já, nos aguardem. A mais tradicional casa de perfumes de Nova Friburgo oferece a você os melhores perfumes nacionais e importados. Além disso, pode contar com diversas linhas de bijuterias, artigos para banho e uma completa linha de maquiagens. Tudo para deixar você com a beleza que você merece. Visite a Brilho Perfumaria e faça sua beleza brilhar intensamente. Avenida Ariosto Bento de Melo, número 30, loja 1, no centro. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Chegamos para o último bloco do programa Entrevistas. Juan,
Falamos de família e toda a sua estrutura no último bloco, você falou da ligação da literatura. Mas família, independente de qual é a sua formação, ela também, mal ou bem, ela é ligada à questão da religião. Claro. Dentro do cristianismo, no século XXI, como é que a família pode se adequar de forma natural, digamos assim, sem ter que usar máscaras? Dizer, somos uma família e ponto final. Essa pergunta é uma pergunta bem complexa, porque todos nós sabemos que a religião ela segue certos dogmas, né? Apesar que eu vejo hoje que dentro da própria religião, assim, isso foi por um processo de experiência mesmo, eu praticando, né, indo em várias igrejas e tal, que já se fala... Quantas igrejas que você foi? Eu já fui em diversas igrejas, de diversas, assim, tanto espírita quanto, né, claro, dentro do cristianismo, não sair disso, né, porque é uma realidade mais nossa, nacional, né, o cristianismo. Então, assim, eu vi que tá tendo uma certa abertura, tá tendo um certo espaço para esse diferente. Entendi. Apesar que sempre tem a questão de te moldar, né? O signo de você pode se regenerar, né? Você pode se normalizar dentro desse espaço, ainda é muito forte. Mas, assim, é um espaço que ele é muito binarizado, assim, é um espaço entre homens e mulheres, e ainda muito numa concepção patriarcal, né? Como a mulher ainda, eu vejo que na maioria das religiões um ser rebaixado, submisso, não é? Sim, a religião ele categorizou a questão de gênero em todo o seu processo histórico, né? Da mulher ela ser pedagogizado como um corpo para a procriação, e o homem que era o provedor. A religião estou falando sobre o cristianismo, né? Ela acabou enraizando esse pensamento durante todo o processo histórico, mas hoje eu já vejo uma certa abertura. Hoje eu já vejo certas igrejas que elas são mais progressistas e tal, de conseguir acolher essas novas famílias, né? Independente da condição de gênero. Eu senti que você deu uma pensada. Ainda fica uma coisa meio complicada. Não, vamos acolher, mas... Porque, assim, a Igreja Católica tem até uma autora chamada Mari Del Priore, que é muito interessante, que ela fala ela dá um histórico sobre as relações sociais, né, perante a própria religião. E ela fala isso, que a igreja, né, na época do Brasil colonial, os sermões eram educativos para essa área e sempre tinha uma conotação de gênero mesmo, né? Mas essa questão de sermões educativos foi até a década de 40, década de 50 do século passado. Com certeza. E ainda existe isso, né? Existem algumas igrejas que elas são mais tradicionais, que elas ainda tendem a esse discurso de generificado mesmo. É muito colocado a posição da mulher. Na mulher ela pode fazer isso em seu âmbito aqui e no âmbito doméstico e perante... Por que acontece? Eu acho interessante, quando eu falo sobre binarismo, porque os pares, as posições de gênero, elas são bem delimitadas. A questão do signo, do feminino e do masculino, né? Do masculino como viril, do provedor. Isso é reproduzido na maioria das instituições, e a igreja é uma delas. Então, assim, apesar de eu ver hoje uma abertura para essa nova família, né? Para essas novas famílias, mas ainda há uma questão muito tradicional e generificada, que é colocado em pares de oposição. O homem é aqui, e o discurso do homem é público, o que vale. E o discurso da mulher
é um discurso privado, assim, até dentro da própria religião. Juan, voltando à questão das suas pesquisas, você também utilizou música para poder acompanhar, para poder desenvolver todo o seu processo? Ou música só foi mesmo para, não, é só para inspirar, só para impulsionar? Não, música foi só mesmo um processo porque eu gosto muito de música, né? Mas assim, não fez parte de um objeto de pesquisa e tal, seria até interessante, né? Mas eu fiquei mesmo na literatura. Porque como a música, como a arte cênica, tem muitos trabalhos, assim, em questão de... Porque gênero também está ligado com a questão do corpo, né? É totalmente performático, né? Hoje já se trabalha... eu tenho muitos pesquisadores que trabalham a questão da própria transexualidade, que lida com essa subversão do corpo, né? Porque o transexual... Esse ano eu trouxe aqui no programa uma transexual. Então, o transexual, ele lida com essa questão da subversão do corpo. Que corpo é esse? O corpo que não está ligado à minha sexualidade biológica, né? Mas não vou entrar nesse assunto, porque senão é mais... Né? Mas, assim, música, realmente não. Música foi eu posso até futuramente trabalhar com isso, né? Para poder se inspirar. Se inspirar. A questão eu quero entrar numa questão que também não é muito da sua área, mas a gente tem que abordar de forma muito sucinta, é a questão da adoção. No Brasil, o processo de adoção ainda é um processo de forma muito peculiar, digamos, burocrático. Sim. As barreiras para se adotar hoje em dia, no seu ponto de vista, eu não vou entrar na questão jurídica, porque isso é uma questão de um especialista no assunto. Sim, claro. Mas num ponto de vista, você acha que a adoção ela tem sido um pouco mais fácil nos tempos modernos do que 10 anos, 15 anos, até 20 anos atrás? Eu acho que o sentido de adoção está muito ligado com o sentido de afeto, né? Quando o Supremo Tribunal Federal, isso foi em 2013, uma coisa muito recente, né? O Supremo Tribunal Federal, ele instituiu como família também núcleo homoafetivo, foi em 2011. Mas em 2013 houve uma resolução a qual foi aprovado o casamento civil entre homoafetivos. Sim. Então, assim, eu estou sempre trazendo para esse lado porque... Não, é para poder facilitar o entendimento mesmo. Então, nesse momento que se viu que o processo de família não é só algo consanguíneo, né? E sim também por afetividade, eu acho que nesse momento se tornou menos burocrático até. A burocracia está aí, tanto para o casal heterossexual quanto para o casal homossexual. Você tem todos aqueles passos de você, até você adotar, você tem que ir na vara de família. Isso aí acho que já foi até abordado por programas anteriores. Mas assim, eu acho que hoje essa noção de afeto, né? A questão de você, de afetividade mesmo, né? O adotado ter essa relação com... Eu acho que a questão mais humanizadora, eu acho que isso tende ao processo de adoção ser uma coisa mais fácil, né? Mas, assim, a burocracia está aí, você tem que estar todo... Entrar na fila e aguentar todo o procedimento. E, assim, eu conheço vários amigos que hoje conseguiram adotar e tal, que vivem felizes com seus filhos. Eu conheço também, que entraram nesse processo de adoção. E o mais interessante, porque como é a questão da adoção por casais homoafetivos, isso eu vejo muito banalizado na sociedade, né? Por ser um casal homoafetivo, ele vai ter uma educação homoerótica, né? Vai incentivar, isso também está dentro da... Não é um preconceito arraigado? É um preconceito arraigado que vai ser muito difícil de ser desconstruído. Vai ser muito difícil de ser desconstruído. Quando se fala que não pode se falar sobre isso nas escolas, imagine você ter um núcleo familiar, né? 2 homens ou 2 mulheres
que perpassa pela questão da criação, da educação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas a relação ela é feita, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, a gente sabe disso, mas a relação ela é feita. Então vai ser incentivado porque vai ver práticas de afeto dentro do ambiente, então vai incentivar a criança a fazer isso. Já que você puxou essa linha de raciocínio, eu não posso me furtar de fazer essa pergunta. Qual a sua opinião a respeito de certos deputados que fazem críticas, criticam o estilo, o tipo de família que hoje em dia há, as famílias modernas, como eu falei no princípio do bloco anterior. Seja um homem adotando uma criança, uma mulher adotando uma criança, ou então mesmo um casal homoafetivo ou um casal hétero. Teve deputado que pregou assim que a família é assim com A, com B, que é igual a C. Como é que você te deixou inquieto? Eu não vou dizer nome de deputado aqui, que também não vou dar, não vou dar essa moral. A gente assim, dentro da política, né? Você tem a questão da representação. A gente vive numa democracia de representatividade, né? Então, assim, aquele deputado, ele está representando uma parcela da sociedade que ela é conservadora. E conservadora aqui, eu falo fundamentalista, assim, que não quer ver a transformação. E, assim, e se sente como sujeito de discurso mesmo para falar, para pautar a questão do que é certo e do que é errado. Então, assim, para ter aquele deputado ali, é reflexo de uma sociedade que ela é uma sociedade preconceituosa, em sua maioria. Então, assim, senão ele ia ficar discussão no vazio. A verdade é essa. E ele não teria o quê? Ele não teria voto, que é o mais importante para ele naquele momento. Né? Então, assim, é bem senso comum isso, né? É bem clichê, né? A palavra é essa, falar sobre isso, mas é a verdade que acontece. Então, se existe aquele deputado ali, é porque existe uma sociedade que pensa daquela forma. Eu fico muito assim, pensando... Te assusta? Claro que me assusta, né? Claro que me assusta, porque a gente é um certo receio quando a gente lida com esses fundamentalismos, assim, uma bancada, que para mim é a bancada mais conservadora que tem no Congresso, que é a bancada da Bíblia, né? Que quer pautar certos discursos. Isso é problemático e sempre está retrocedendo. Falando sobre retrocesso, já em 2011, que eu informei aqui, né, o Supremo Tribunal Federal já tinha aprovado a questão da união homoafetiva e tal. Ano passado, essa mesma bancada ela colocou como projeto de lei um Estatuto de Família. Estatuto de Família que só pregava a união entre homens e mulheres. Uma coisa que já tinha certo... foi um retrocesso. Então, assim, você acaba tendo um cenário que a gente está em evolução, processo de transformação, mas a própria política, esses deputados, eles vêm e falam, não, vocês não têm esse direito. Vocês não podem ser família, vocês não podem ter união. Ou seja, eles chegam com aquela tesoura de jardim, vamos te tolir, vamos te podar. Novamente. Mas assim, só acontece isso porque existem pessoas que, né, que pensam dessa forma também. Então é tipo um reflexo mesmo, né? Juan, o entrevista está chegando ao final. Eu te agradeço demais pela sua participação. E como o nosso tempo está bem no limite, eu quero que você faça suas considerações finais. Primeiro eu quero agradecer, né? É muito legal você ter um espaço, né, para discutir sobre isso. É importante que esses discursos eles não fiquem dentro do armário, né? Que a gente possa ter esse processo pedagógico mesmo, tanto pela mídia quanto pelas escolas e tal, de falar sobre. Eu acho que é importante a gente dialogar, discutir, para que a gente possa viver numa sociedade mais pluralizada, que a gente possa transformar essa sociedade, né? Muito obrigado. Muito obrigado. O Entrevistas termina aqui e semana que vem nos vemos numa próxima edição inédita.
Tenham todos uma excelente semana, um grande abraço e até lá. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.